Boa noite, amigos, amigas. Boa noite. Antes de eu pegar o tema, efetivamente, vamos fazer aquele exercício, né, que eu sempre faço, sempre proponho, que é a gente poder assumir a nossa condição de caminhantes e entendendo que tem outras pessoas que estão nesse caminho. E vamos nos apresentar para alguém que a gente não conhecia até aqui, que pode estar à direita, à esquerda, à frente ou atrás. Mas vamos ver como tem gente que a gente não conhecia. Nós tivemos um defeito da prevenção e não sabemos ainda. Uma hora de Que situação na nossa vida a gente pode encontrar essa pessoa que hoje aqui a gente está conhecendo, né, gente? A gente não sabe o que é o nosso amanhã. Se a gente valoriza o encontro e reconhece nesse instante que é um caminhante, a gente pode às vezes se encontrar numa situação difícil e a gente fala com essa pessoa que a gente já conhece, porque a gente se apresentou a ela com sentimento. Isso faz uma diferença, né, gente? Quantos e quantos de nós vivemos a nossa vida no automático e não valorizamos o nosso existir, as experiências que temos? E vamos vivendo no piloto automático e muitas vezes a gente só para ver o sentido real, verdadeiro da vida quando um andor, e muitas vezes um andor muito forte chega na nossa porta, bate, às vezes nem bate a porta para a gente abrir, já vai arrancando a fechadura e a gente tem que acordar para o real significado da vida. Eu sempre repito esse exercício aqui nas nossas quintas-feiras, tão abençoadas do Paz e Bem, e eu já ouvi uma pessoa dizer: Tom, eu acho tão legal essa tua brincadeira. Eu digo: realmente é uma brincadeira seríssima, tentando chamar a atenção para esse significado da vida, que tudo tem sentido, não existe acaso, não existe coincidência. Deus é ordem, o universo tem ordem. Felizes aqueles que conseguem vivenciar as experiências com sentimento, com inteireza, estando atento à ordem que o universo nos convida o tempo todo a viver. Quando a gente não está inteiro na experiência de cada momento, quando algo acontece que não era por nós esperado, por estarmos na desordem interna, a gente se desequilibra. A gente perde o chão. Porque a base da gente não estava bem firmada. Que base é essa? É quando a gente se cuida fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. E espiritualmente não importa se é católico, espírita, protestante, não importa. O convite que a espiritualidade o tempo todo fica nos chamando, nos convidando, é a gente procurar se alinhar com essa ordem do divino, aonde quer que a gente esteja. Porque ninguém sabe a hora que a morte chega na nossa vida. No Evangelho, Jesus... Tem aquela moça que canta assim, por favor. Ô senhora, você quer. Então, foi uma assistência técnica aqui, viu, gente? No Evangelho, Jesus, ele fala da parábola das virgens. Quem conhece o Evangelho, eu conheço muito pouco, mas tem umas passagens que me chamaram muita atenção quando eu li o Evangelho. E tem essa parábola das virgens, que ele diz que o noivo vai chegar a qualquer hora. As candidatas ao noivo, e lá diz que são virgens, não sei se era ou se não era, né? Mas diz que a qualquer hora ele vai chegar e que elas precisam cuidar das lanternas permanecerem acesas. A noite vai passando e o sono bate.
e se descuida, e a lanterna apaga. E o noivo não vai ver a pretendente, a noiva, de lanterna apagada. Ninguém sabe a hora que o noivo chega. Nós vivemos numa cultura que ainda fala da morte como algo exógeno, estranho à nossa vida. Muitos de nós somos criados ainda desde cedo a não falar a palavra morte, como se fosse um fenômeno estranho. Isso tem várias explicações, tem várias tradições que trazem isso, eu não vou me deter nisso aí. Nós espíritas, né? Eu não nasci em berço espírita, mas aprendi muito com o espiritismo. Eu estava desencantado com religiões, acreditava em Deus, estava, enquanto acadêmico, né, de psicologia, no hospital psiquiátrico. Então, quando eu me deparei com determinadas situações, onde os pacientes eu ia atender, os pacientes, e o paciente começava a falar com voz estranha, contando uma outra versão da história de vida daquela pessoa que estava ali. Situações diversas. Você está pensando que está falando com fulano? Não, é cicrano. Ele fala que é isso e começavam 1000 histórias. E isso me intrigou muito. Eu era muito curioso, estudioso. E situações diversas eu vivi naquele hospital psiquiátrico, o primeiro que eu trabalhei, né, foi o Hospital Nosso Lar. E que me, sabe, puxa, tem alguma coisa diferente que eu não sei, mas que me inquietou, que me dava arrepios e que em muitos momentos me assustou. Porque algumas pessoas que estavam lá como paciente assumiam uma voz e essa voz dizia que não era aquele, que era alguém que estava morto e que estava se comunicando através daquela pessoa. E isso para mim era muito louco. E para mim, eu não caía na armadilha de simplesmente catalogar como esquizofrenia, porque eu já estava cansado daquele CID 291. Estava cansado disso, porque não resolvia. Dar medicação não resolvia. O paciente entrava, saía, entrava, saía. Tá? Então, não resolvia. Foi aí que eu fui convidado por um amigo que ia para um centro espírita a 100 metros da minha casa, e jantava na minha casa e ia para a região espírita. E eu ficava gozando dele. Espiritismo, história de morto. E aí eu fiquei com aquela inquietação, eu fiquei com um conflito, vencer um preconceito. O preconceito que eu tinha de história de espiritismo, que era coisa do demônio. Eu não andava, quando criança, na calçada. Meus pais mandavam ir pela outra calçada para não andar naquela calçada que tinha a reunião espírita. Mas o que é certo é que, por uma necessidade minha, no caso aí profissional, de estudo, de inquietações, eu fui buscar nesse centro espírita, que me acolheu muito bem, com muito carinho, e que me trouxe o conhecimento espírita. E que me trouxe muitas explicações. A teoria espírita trouxe para mim um refrigério para a alma e um olhar diferenciado para aquelas pessoas. Eu passei a ver aqueles que tinham realmente um transtorno psiquiátrico e aqueles que eram médiuns, que conseguiam ver, ouvir espíritos. Eu conheci nesse centro espírita que eu frequentei um amigo, um companheiro que passou 10 anos sendo internado em todos os hospitais psiquiátricos aqui em Fortaleza. Nosso Lar, Mirei Lopes, Antônio de Pádua, IPC, Casa de Saúde São Gerardo. E em sendo internado em cada uma delas, ele não saía do quadro de esquizofrenia dele. Porque ele via os mortos. Ele ouvia os mortos. E então, ele foi levado, né, para lá, pelo pai, depois de mais uma tentativa de suicídio, que graças a Deus ele não conseguiu o intento. E ele conseguiu, com esclarecimento espírita, conhecer sobre a mediunidade. Ao mesmo tempo que ele reorganizou a vida dele, que era muito desorganizada, em sendo médium e sendo desorganizado como pessoa, em todos os diversos níveis, ele conseguiu
compreender que a mediunidade era uma possibilidade de ajudar essas pessoas que ele via, ouvia. E a partir daí passou a ser um médium que ajudou e ajuda tantas e tantas pessoas que ele cruzou o caminho, nas reuniões mediúnicas e nos exercícios de psicografia. Eu falo, com autorização dele, do nosso amigo e irmão Samuel Nunes Magalhães, que abriu o Congresso Espírita do Estado do Ceará, primeira palestra agora, recentemente. Ele hoje, na época ele não conseguia se equilibrar emprego, não conseguia terminar a faculdade dele de engenharia por conta das crises. E ele não concluiu a engenharia, tá certo? Hoje trabalha no Banco do Brasil, na Superintendência do Banco do Brasil em Brasília. Né? Uma pessoa se formou em contabilidade, né? Muitas vezes nem frequentando a escola, a faculdade, pelo conhecimento dele. E continua a ver os mortos, a ouvir os mortos e a ser instrumento desses mortos. Então, o que antes era um grande mistério, através do Espiritismo, eu fui construindo uma fé que hoje é uma verdade, é uma realidade para mim. De um conhecimento que me dá estrutura para lidar com as adversidades da vida, como humano, mas com essa base da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, as leis de causa e efeito que regem o universo. São leis que me dão a segurança que para Deus nós somos todos iguais. Que nós podemos até não saber os motivos que levam-nos a viver experiências, tais quais como a morte, e em especial quando, entre aspas, a gente perde um ente querido de forma abrupta, inesperada e muitas vezes de forma trágica. Para alguém que vive a experiência de uma perda, entre aspas, que não é espírita, realmente é muito duro, muito difícil. Para nós que somos espíritas, também é difícil. Porque a gente sente saudade, a gente sente a falta da pessoa, os momentos que a gente fica lembrando. Como uma vez eu ouvi, a saudade é o amor que fica. A gente não precisa deixar de ter saudade por esses entes queridos que partiram. Mas, em sendo espírita, isso dentro de mim e daquele que tem essa convicção, sabe que nós vamos reencontrar esses entes queridos, que é uma questão de tempo. Que a experiência aconteceu do jeito que aconteceu, por motivos que a gente não sabe explicar, mas que um dia saberemos, visto que o espírito do outro lado, na dimensão maior, ele tem a consciência expandida e aí ele entende o que passou, tirando lições quando ele superou, quando ele não conseguiu superar, para novas experiências. Então, para alguém que tem já uma estruturação espírita, a dor é mais consolada, mas sofre, gente, a gente sofre. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, passa rápido, dia de domingo a minha família se reúne, aquela festa e tudo mais, e uma sobrinha minha, a Carlinha, ela estava conosco, linda, bonita, radiante, terminar a faculdade dela de administração, isso era junho, em julho ela terminaria, em agosto ela casaria, viajaria com o esposo dela, o noivo, né? No domingo. Quando foi na quarta-feira, ela desencarna, ela morre, parece mundo físico, por uma bobagem. Como diz meu pai, a morte só quer uma desculpa. Ela desencarnou de apendicite, nos dias de hoje. Tendo na família diversos profissionais de saúde com acesso em todos os hospitais aqui, ela partiu. Com 21 anos de idade. Então, domingo estava lá com ela, a gente, a família todinha. Na quarta-feira, a gente estava providenciando o sepultamento do corpo dela.
A fé espírita ajuda a gente a passar pela experiência dolorosa, com ânimo a mais, com respiração, por compreender essas leis. Essa é uma experiência minha. Mas eu quero convidar amigos meus aqui que também viveram essas experiências, porque talvez algum de vocês possa até pensar, isso é o tom, porque talvez você faça a imagem que eu sou menos humano do que vocês. Algumas pessoas às vezes, Tom, você não sou humaninho igual a todo mundo, vivendo dores, dificuldades, provações, lutas internas, mas com uma coisa, a vontade firme de querer melhorar, para sustentar. Eu quero chamar aqui o Clóvis e a Terezinha. Quero pedir que os dois venham aqui. A gente costuma dizer que são os nossos modelos que apresentam as nossas blusas com maior perfeição, né? É um trabalho danado para que aquela outra agência grande, como é o nome, aquela agência de modelos? Ford. Como é o nome? Ford. É essa daí mesmo. Ford, é? Ford, tentando levá-los, mas eu não deixo. O cachê aqui é alto, né? Bem, gente, vocês viveram, fica aqui de frente para todo mundo, né? Vocês tiveram já perdas, entre aspas, de pessoas queridas, né? Tive agora 3 dias, né? Há uns 3 dias, né? Também um irmão, né? Não, que é o último. Mas eu quero... Eram uns 4, 3 já foram embora. Eram 4? 4, é. Já 3 já foram. Então, Ficou só você? Só. Que coisa, né? Você está aqui mesmo? Uns 4. Mas eles passaram uma experiência muito difícil, tá? Há um tempo atrás, que eu quero que eles contem de forma resumida essa experiência, tá? Que eles viveram. Quem vai falar? Ela, a mulher, claro, tem que ser a primeira mulher, né? Boa noite. Boa noite. Há 9 anos, meu filho foi para lá de lá. Eu falei com ele segunda-feira, ele estava bem, já era formado, mas estava fazendo um curso na faculdade. E lá foi tirado da vida também. Ficou certo na segunda que ele iria nos buscar na quinta para nos levar ao apartamento que tinha feito uma reforma. Quando deu na terça, ele morreu. Na quarta, ele se enterrou. Na quinta, eu estava aqui no Paz e Bem. Porque se eu não fosse espírita, minha gente, eu não sei o que eu tinha feito. Então, o espiritismo foi uma força enorme. Que eu entrei há uns anos atrás, muitos anos, lá no Almerindo, pela dor física. Mas esta outra foi a maior dor que pode ter um ser humano. Mas foi o espiritismo. E é como se diz, a caridade, sem a caridade não há salvação. E foi nos nossos amigos de rua, principalmente, que eu encontrei o alento. E hoje agradeço a Deus ter essa força para, quem sabe, quando estar com Ele novamente. No meu caso foi um pouco diferente, porque eu tive doente, estava brilhando sangue e me peguei mesmo com um médico espetacular chamado Bezerra de Menezes e estou curado. Espetáculo. Tem que ter fé, que é o principal. Eu tive muita fé. Estou tendo ainda. Que ele é espetacular, maravilhoso. Você tem razão daquela música fantástica. Pois tá. Vou chamar uma outra amiga, a Marise, tá? Que também viveu uma experiência
delicada, difícil, muito, há 10 anos atrás, né? 10 anos. Pode vir aqui? Teoria a gente já tem muito, né, gente? Os livros estão aí para a gente buscar. Eu estou aqui juntinho de você. Pronto, tem até tempo. Vamos. O anjo da guarda está encarnado aqui. Fica do ladinho. Então, eu queria que ela compartilhasse um pouco da experiência dela, que ela viveu, tá? Há 10 anos atrás. Boa noite. Boa noite. Há 10 anos atrás, a minha filha linda, casada, feliz, realizada profissionalmente, fez uma viagem de trabalho. E nessa viagem ela morreu num assalto. Mas eu acho que ela me preparou para a passagem dela, porque 5 anos antes, eu me separando do pai dela, eu comentei que já estava sozinha, meus filhos já todos orientados, criados, e cada um cuidando da sua vida, minha missão já estava cumprida. Aí ela me disse que não, enquanto tivesse uma criança carente, a minha missão não estava cumprida. E quando eu fosse embora, eu tinha que deixar uma pessoa para me substituir. E, ao mesmo tempo, ela me encaminhou para a casa espírita. Eu acho que ela estava me preparando para a passagem dela. Porque eu já tinha frequentado casas espíritas, mas tinha parado. E ela começou a me levar e eu comecei a ler o Evangelho. É tanto que quando foi na passagem dela, eu tive mais força de conseguir ir em frente. E ela deixou já preparada para mim uma fundação para crianças carentes, onde o carinho das crianças, eu acho que mais do que isso, a convivência com as mães, que tinham dores maiores do que a minha, com filhos mortos por assaltante, com filhas prostituídas e grávidas na adolescência, muito problema muito maior do que o meu, eu consegui superar e hoje em dia eu me sinto feliz, porque eu acho que foi a preparação que ela fez para mim, me caminhando para o espiritismo e para as crianças, que fez com que eu conseguisse sobreviver. Obrigada. Só um minutinho, viu? De bastidores. Eu posso falar, Maria? Pode. Assim, esse ano a família viveu uma experiência muito interessante. A família toda viajou, estava no navio comemorando os 80 anos do pai. E durante um momento lá do navio, eles estavam juntos, num momento maior dessa comemoração, e o DJ do navio, lá na Itália, né? Bom, Croácia, ele colocou para tocar a música Ô Coisinha Tão Bonitinha do Pai, que era a música que ela cantava, o pai cantava para ela quando ela estava encarnada. Então, assim, ela trouxe a presença dela e a gente achou legal compartilhar isso com vocês, porque, assim, é a certeza da vida além da vida. Então, gente, teria outras pessoas aqui que poderiam falar, dar o seu depoimento. O Espiritismo, ele traz esse consolo, sabe? Fortalece o coração da gente. Como eu disse, não quer dizer que a gente não sofra, porque tem o luto. E o luto é um tempo que o coração da gente precisa para poder aquietar. Cada pessoa tem o seu luto, tem o seu tempo. O que eu convido vocês é para que possam ler os livros espíritas, refletir, meditar, nesse grande convite que a espiritualidade maior nos chama a buscar uma vida pautada na busca de nos melhorarmos,
nos autoconhecendo, dedicando ao próximo. Ambos os casos, ambas as famílias falaram que a prática da caridade foi decisiva na ajuda para superar as suas dores. E quando a gente está no luto, é natural a gente tende a se fechar, porque todo organismo, quando em sofrimento, ele se fecha buscando sofrimento. Mas aí talvez seja a grande chave, a gente se abrir. Vivendo os momentos de negação da morte, vivendo as revoltas, a barganha, deprimindo-se que seja, mas mirando no amanhã, de que a vida continua. E que todos nós vamos passar. E que as pessoas que nós amamos, que nos precederam na grande viagem, nós vamos reencontrá-los. Não importa se você não sonhou com seu ente querido, não importa se você não recebeu a mensagem psicográfica, não importa se você não ouviu, se ele apareceu para você, ele não morreu. Deus não nos criaria para perecermos no fim e causar tanto sofrimento quando a gente se separa de um ente querido. Eu não acredito nesse Deus, gente. Me perdoe, me desculpe, não quero ferir a crença de vocês. Mas a morte como fim é o atestado da inexistência de Deus. Me desculpe. Deus é Pai, Deus é Mãe, Deus é amor, que nos convida a contínuas experiências nas reencarnações, para a gente fortalecer vínculos, para a gente aprender a amar, perdoar, valorizar que somos espíritos, que a gente está na terra de passagem. Por isso, para nós espíritas, amanhã não é o dia dos finados, porque nós não acreditamos no fim. É o dia dos iniciados na grande vida, na vida maior. Por mais que seja duro para você, não se cobre ter a estrutura que talvez essas famílias têm hoje, ou que eu possa ter. Mas apenas o meu convite é que você se dê o crédito de investigar um pouco mais o seu existir, onde é que está baseado, no espiritual ou no material. Se assumindo como ser humano, mas sendo espíritos, que estamos aqui para nos ligarmos ao imperecível, porque Deus nos criou para sermos imortais. Então, a pessoa que você ama, que partiu, você vai encontrá-la, acredite. Se eu fosse falar das provas que me levam a dizer isso aqui, seriam muitas, e a noite seria longa, e eu diria, e cansaria vocês. Experiências múltiplas. Eu não tenho mediunidade ostensiva de evidência, não tenho de psicofonia, psicografia, não. Mas ao meu redor, tantas e tantas pessoas passaram por essas experiências. As próprias reuniões mediúnicas que o Espiritismo codifica com tanta maestria, onde esses seres podem se comunicar e serem tratados para se desligar da terra e seguir o canal de luz para mais perto de Deus. Que, como eu disse, para mim não é uma crença, é uma realidade. Se permitam ler, estudar, se autotransformando no dia a dia, como humanos, no processo de cada um. Orem por esses seres que amam, vocês amam e que partiram, eles vivos, não pela morte deles, longe. João, onde você estiver, eu te amo, nós vamos nos reencontrar, seja feliz. Não se preocupe, eu vou dar continuidade à minha vida aqui na terra. Eu vou tentar cumprir a missão como você cumpriu a sua. Segue, conta com a gente aqui orando por você. E quando você puder, se puder, ora por nós, que nós estaremos aqui. E nesse intercâmbio de um ajudando ao outro, nós vamos, gente, qualificar a nossa vida. Porque a verdadeira qualidade de vida, que hoje é tão falada, é a qualidade advinda da paz interna. Você pode viver na academia malhando, se você não tiver paz.
você não tem qualidade. Você pode ter o dinheiro que tiver. Se você não tiver qualidade, paz, de que vale o dinheiro? O convite que o Espiritismo traz, gente, como consolador, é esse. Que a gente possa se dar essa oportunidade de manter vivos em nós, na certeza que vamos reencontrá-los, essas pessoas que nós amamos. Quando amanhã chegar e nós tivermos a ilusão de que os nossos entes queridos findaram-se, que a gente possa repensar. Será que acabou mesmo? Para nós, não. A vida continua. Porque o amor, o verdadeiro amor, jamais perece. Os laços que criamos com essas pessoas não acabaram. Então eles estão vivos. Haverá o grande momento de reencontro. Que a gente faça a nossa parte. E assim, nós os ajudaremos. Eles nos ajudarão. E o nosso mundo será melhor. Um grande abraço. Um conforto de um irmão de caminhada que também tem essa dor. Na certeza que a vida continua. E que Deus nos chama. O grande convite da gente espiritualizar a nossa vida a partir do paradigma da morte, como parte da verdadeira vida. Paz e bem a todos.